Estamos ao vivo. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos para acompanhar essa transmissão. Esse momento é um momento de adoração a Deus. Eu sou o pastor Charles, servindo na Igreja Batista Regular Central de Mossoró. E devido ao isolamento social, nós estamos transmitindo nossa escola bíblica dominical às 9h30 da manhã pelo YouTube. E também esse momento de adoração ao Senhor com pregação da palavra a partir das 18 horas, também aos domingos. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos da igreja que estão acompanhando a transmissão, que também Deus use esse momento e essa transmissão para alcançar outras pessoas com a mensagem da palavra. Senhor que está nos céus, chegamos em Tua presença em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, em quem temos a salvação. Agradecemos, ó Deus, por este dia, pelo que já ouvimos da Tua palavra e poder, ó Deus, encerrar esse dia continuando a adoração ao Senhor. Que o Senhor se agrade do que nós preparamos para ofertar a Ti. Que também o Senhor fale a cada coração por meio da Tua palavra. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Adoremos a Deus com o primeiro cântico. Digno de honra, glória e louvor, digno de culto és tu, Senhor, digno de cantos de adoração, digno de ofertas de consagração, tu és digno, meu Pai celeste, tu és digno, Senhor e Mestre, tu és digno, e maravilhoso és digno de culto e louvor, de reverência e santo temor, és digno de devoção e amor. Com humildade me rendo a ti, digno de tudo, Senhor, és pra mim. Tu és digno, meu Pai celeste, tu és digno, Senhor e Mestre, tu és digno, e maravilhoso és digno de culto e louvor. Pai poderoso, Mestre, Senhor, és Rei dos Reis e o Redentor, és Conselheiro e Consolador, fonte de vida, o meu Salvador. Tu és digno, meu Pai celeste, tu és digno, Senhor e Mestre, tu és digno, e maravilhoso és digno de culto e louvor. É a esse Deus que nós oferecemos esse culto, pois Ele é digno dessa honra, desse louvor
dessa adoração. Vamos ler a palavra dele, a palavra de Deus. Convido você a uma leitura no Salmo 27. Abra sua Bíblia para o livro dos Salmos e acompanhe enquanto leio o Salmo de número 27. Diz assim a palavra de Deus. É um salmo de Davi que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Que você possa estar buscando a Deus, principalmente nos tempos de dificuldade, anelando a presença do Senhor, confiando em Deus para cuidar de você durante os dias maus, sempre desejando a presença do Senhor, para amá-lo mais e fazer a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar? Cantaremos mais 2 cânticos em adoração ao Senhor. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o
tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus, por si juro e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto irei eu ver, fiando em seu amor, e eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Louvado seja esse grande, altíssimo, soberano, majestoso Deus, que ao mesmo tempo se compadece de nós, nos ama e deseja que a gente tenha comunhão com Ele. Ele é tão grande em sua divindade, mas também tão gracioso e misericordioso, a ponto de mandar seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Como é bom saber que nossos pecados foram perdoados por este Deus, que Ele nos ama, que Ele cuida da gente, que um dia, por causa de Jesus, nós estaremos na presença desse Deus para todos sempre. Você tem essa certeza? É possível. E Jesus veio ao mundo justamente para que você tenha nele essa certeza. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas, capítulo 19, verso 10. Que você possa crer em Cristo como Salvador e receber esta tão grande salvação. Louvado seja o Senhor. Vamos ouvir a pregação da Palavra de Deus? Aos domingos, à noite, nós estamos ouvindo a Palavra de Deus na carta que Paulo escreveu às igrejas na região da Galácia. Essa epístola, chamada Epístola aos Gálatas. Então, você pode abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Estamos vendo uma série de mensagens intituladas Justificados em Cristo. É um tema central dessa carta, a justificação pela fé. Justificados em Cristo. Hoje nós vamos para a 7ª mensagem e entramos no capítulo 3 da carta. Vou ler dos versos 1 ao 5. Hoje à noite nós vamos meditar no seguinte tema: justificação pela fé, examinando nossa experiência pessoal. Observe porque esse tema, Gálatas 3, versos 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Oremos. Ó Senhor Deus que está nos céus, abrimos a palavra do Senhor e precisamos que o Senhor nos dê o entendimento dela. Por nós mesmos não a compreendemos. Rogo ao Senhor que eu possa ser um instrumento em tuas mãos na proclamação dessa mensagem.
Rogo ao Senhor por cada ouvinte, porque só o Senhor pode trabalhar nos corações. Então eu peço que a boa mão do Senhor possa agir em cada pessoa e o Senhor possa fazer a obra que o Senhor deseja, pois o Senhor sabe qual é a necessidade de cada um perante o Senhor e que assim nós possamos, ó Pai, viver para o teu inteiro agrado. Perdoa nossos pecados. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Justificação pela fé, examinando nossa experiência pessoal. Vamos lembrar qual é o propósito dessa carta. Pelo menos 2 principais. Demonstrar que o ministério apostólico de Paulo é sim verdadeiro. E número 2, demonstrar que a mensagem pregada por Paulo se trata do genuíno evangelho da graça de Deus. Esses 2 propósitos foram levantados porque tanto o ministério de Paulo estava sendo atacado, quanto a mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo estava sendo ameaçada por falso ensino. O canal humano do falso ensino eram os judaizantes, um grupo de judeus que estavam ensinando salvação pela fé e também pelas obras. Eles diziam que alguém que professasse a fé em Jesus, além de falar que tem essa fé, deveriam também cumprir ordens da lei de Moisés, tipo guardar dias, comidas específicas e, no caso dos homens, a prática da circuncisão. Ou seja, eles estavam dizendo que o evangelho de Jesus era fé mais obras da lei. O apóstolo Paulo sabia que isso era uma falsa doutrina. E ele escreve às igrejas da Galácia, alertando quanto a essa ameaça, mostrando o perfil do ministério apostólico, mostrando também o perfil do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na pregação anterior, nos dedicamos ao final do capítulo 2 e vimos que para Paulo a justificação pela fé era um verdadeiro lema de vida. Ele disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Capítulo 2, versos 19 e 20. A mensagem de hoje entra no capítulo 3, que é a segunda parte do livro. Sendo a mensagem central o tema da justificação pela fé, no capítulo 1 e 2, Paulo se dedicou a mostrar o perfil do pregador da doutrina da justificação pela fé. Agora, nos capítulos 3 e 4, Paulo vai mostrar o perfil da doutrina da justificação pela fé. Ele vai dar um retrato claro, bíblico, do que significa ser salvo pela graça de Deus mediante a fé. No final, capítulos 5 e 6, ele vai se dedicar a traçar um perfil daqueles que creem nessa doutrina da justificação pela fé. Já que entramos no capítulo 3, então chama sua atenção. Nós estamos entrando num trecho que Paulo vai se dedicar a mostrar o perfil da doutrina certa. O evangelho verdadeiro, como ele é. Quais são as marcas da verdadeira mensagem de salvação? Qual é a doutrina certa? Até hoje, muita gente fala em nome de Deus com várias religiões diferentes. Muitos até se referem a formas de salvação de maneiras diversas. E há daqueles que falam em Cristo como Salvador, mas adicionam obras à fé. Qual é o perfil da verdadeira doutrina da graça de Deus, da justificação pela fé? Nos capítulos 3 e 4, Paulo vai mostrar 6 argumentos revelando e argumentando a favor da verdadeira graça de Deus.
no capítulo 3, versos 1 ao 5, nós temos um primeiro argumento que Paulo usou. O primeiro argumento que Paulo usou foi o argumento da questão pessoal, da experiência dos seus próprios ouvintes. O que foi que Paulo fez aqui? Vou começar falando ao coração deles a respeito da experiência que eles mesmos tiveram. Vou falar do Evangelho da Graça partindo do ponto de que eles experimentaram esse Evangelho da Graça. Então, o que eu vou dizer, cada um dos verdadeiros crentes sentem no coração, tem convicção de que o que ele vai descrever é uma realidade. E é uma das evidências de que isso é real, é a evidência da própria experiência pessoal dos seus ouvintes. Paulo não costumava usar esse argumento, porque ele é subjetivo. Trata-se de eu dizer, por exemplo, você sabe porque você experimentou. Quando parte para essa questão de que alguém experimentou, fica muito subjetivo. Então, esse não é o único argumento, esse é um dos 6 argumentos. Após esse, inclusive, ele vai começar uma série de argumentos voltados para a Escritura, para a revelação. Mas também é verdade que quem conhece o verdadeiro Evangelho, há o testemunho da Escritura e há o testemunho do que Deus operou na minha própria vida. Paulo vai mostrar, então, e vai argumentar usando a experiência de conversão dos seus ouvintes, alertando para que, uma vez que eles começaram pela graça, eles deveriam também continuar andando pela graça de Deus e não confiando nas suas próprias obras. Acompanhe comigo, versos 1 ao 5, como Paulo desenvolve esse argumento, e no final nós vamos meditar em algumas aplicações. Veja como Paulo abre esse trecho. Ó Gálatas insensatos! Paulo demonstra suas emoções com essa frase. Ele já tinha usado uma expressão no capítulo 1, admira-me que estejais passando tão depressa. Naquele capítulo 1, nós lembramos que geralmente Paulo começa suas cartas dando uma saudação um pouco mais longa, falando do amor pelos irmãos, descrevendo o testemunho dos irmãos. Com os Gálatas foi diferente. Paulo foi direto ao assunto. Até nessa forma como Paulo vai direto ao assunto, ele revela a urgência da questão. Agora, à altura do meio da carta, Paulo continua demonstrando que a questão é urgente. Quando se trata de uma doutrina falsa, quando se trata de um evangelho falso, irmãos, é um campo de batalha, é guerra doutrinária. Paulo começa essa sessão com um coração aberto, indignado, surpreso, muito impactado pela situação que ele soube a respeito das igrejas da Galácia, que muitos irmãos estavam se deixando levar por aquela falsa doutrina. E olha a expressão que ele usa. Ó Gálatas insensatos! Que insensatez é essa? Aqui é a insensatez da desobediência. A desobediência daquele povo para com a verdade que eles já tinham ouvido, ensinada inclusive pelo apóstolo Paulo. Com essa expressão, insensatos, Paulo demonstra grande surpresa, espanto e até indignação, porque alguns estavam se distanciando do testemunho verdadeiro da graça e abraçando novamente um estilo de vida nas obras da lei. No capítulo 2, notamos como ele foi contundente em repreender um outro apóstolo. Pedro precisou ser repreendido, porque comia com os gentios, tinha comunhão com os não-judeus cristãos, até que chegava um grupo de judeus, sob a liderança de Tiago, e Pedro se esquivava da comunhão com os gentios. Paulo disse, isso não é coerente com a mensagem da graça pelo Evangelho de Deus, porque o Evangelho uniu judeus e gentios. A comunhão deve ser entre judeus e gentios sem cobrança de algum tipo de obra da lei. Agora ele diz a esses irmãos
Gálatas. Ó Gálatas insensatos. Eu fiquei pensando, por que que isso mexeu tanto com Paulo para ele falar com esse tipo de frase, como essa, usando a palavra insensatez para os seus ouvintes? Porque, para Paulo, negar Cristo e sua cruz como suficiente para a salvação é tão importante, que isso causa indignação. E isso valia uma batalha pela fé. Lembro de alguns professores fiéis à palavra de Deus e que já enfrentaram em alguns campos missionários desafios para a expansão do evangelho, porque se levantou algumas falsas doutrinas e alguns líderes de algumas falsas doutrinas. E eles contam testemunho de que nesse cenário é um cenário de embate, é um cenário de conflito, é uma batalha espiritual dia a dia. E Paulo é um soldado da fé cristã. E ele, como vai terminar sua carreira cristã, ele pode dizer: combati o bom combate. Uma das batalhas que ele teve que travar foi contra as falsas doutrinas. E ele está muito preocupado que os irmãos da Galácia um dia ouviram o evangelho da graça e agora estão se aproximando, voltando para práticas da lei, como se a lei salvasse o pecador. Irmãos, pense comigo no que eu e você mostramos ser soldados aguerridos. Por quais causas nós enfrentamos homens e mulheres? O que nos deixa tão indignado, espantado e disposto para um embate? Que seja a causa de Cristo, a mensagem de Cristo, a cruz de Cristo, o Senhor. Isso põe em risco a igreja do Senhor Jesus, na verdade do Evangelho, e isso se torna uma barreira, a falsa doutrina, se torna uma barreira para que outras pessoas sejam salvas. Observe, Paulo diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Interessante que a palavra aqui, fascinou. Quem vos fascinou? A pergunta é retórica. Paulo já sabe a resposta. Foram os falsos mestres. Foram os judaizantes. Mas observe que Paulo nota a metodologia, a forma como os falsos mestres utilizaram para enganar alguns. Paulo diz: quem vos fascinou? Fascinou aqui é a ideia de engano, ilusão, é a ideia de ludibriar, e principalmente por meio de emoções. Era isso que os falsos mestres, era dessa maneira que os falsos mestres faziam para ganhar pessoas, para arrebanhar seguidores. Eles fascinavam as pessoas. Irmãos, a mensagem da cruz não é desse tipo. Não é desse tipo. Para alguns, Paulo diz, a mensagem da cruz é loucura. A mensagem da cruz, irmãos, para o nosso coração pecador, ela não é agradável, no sentido de que ela aponta para nós e mostra os nossos pecados, e que eu não conseguia pagar pelos meus pecados, foi preciso alguém morrer em meu lugar. A mensagem dos judaizantes não era desse tipo. A mensagem dos judaizantes tinha um atrativo humano. Qual? É de que, além de você crer, você deve cumprir algumas ordens, guardar alguns mandamentos, e isso, junto, lhe faz, de fato, um salvo. Nós gostamos desse tipo de caminho para o céu. Um caminho que tem a nossa participação. Um caminho que tem nosso trabalho, nossas obras. Nós gostamos dessa ideia de que nós construímos a nossa salvação. Nós gostamos disso. Mas a verdade da cruz de Cristo é que a obra definitiva foi feita por Jesus. Quem fez a obra para salvar um pecador foi Jesus Cristo.
E quando eu prego o evangelho da cruz, eu não prego com essa metodologia que alguém poderia me acusar de estar fascinando pessoas, enganando pessoas, ludibriando, iludindo. Infelizmente, alguns das igrejas da Galácia estavam fascinados com a doutrina dos judaizantes. Os falsos mestres estavam conseguindo como que enfeitiçar alguns das igrejas da Galácia. E isso deixava Paulo preocupado, surpreso e indignado com essa influência da falsa doutrina. Ainda no verso 1, no seu argumento com uma pergunta retórica, ele já sabe a resposta, mas ele quer que os seus ouvintes pensem nisso. Ele quer que os ouvintes pensem em quê? Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ante cujos olhos. A ideia aqui é de que foi retratado publicamente, anunciado como num cartaz. Irmãos, Paulo está dizendo, vocês ouviram a pregação. Foi tão clara a pregação da mensagem do Cristo crucificado, que é como se vocês tivessem visto, vocês mesmos, Cristo na cruz. Quando alguém prega o evangelho puro e simples, o evangelho bíblico, é esse tipo de experiência que o ouvinte tem. É como se o ouvinte estivesse lá no dia da crucificação do Senhor Jesus. Quando alguém prega o evangelho verdadeiro, nós ficamos diante de um grande testemunho do que Cristo fez por nós. Paulo traz à tona a experiência pessoal dos seus ouvintes. Justificados pela fé, examinando nossa experiência pessoal, lembra? Paulo está tocando no coração deles. Lembra que um dia vocês ouviram o evangelho, foi como se vocês tivessem visto Cristo crucificado? Pergunta, quem vos fascinou a vós outros? Perante quem, ou diante dos olhos de vocês, vocês viram o Cristo crucificado. E essa obra foi suficiente para salvar vocês. Quem é que está fascinando vocês para pensar que tem outra obra, que precisa de outras obras para você ser recebido por Deus? A obra que Paulo escolheu para enfatizar, Paulo pregou o evangelho para eles. O evangelho inclui algumas verdades. Uma delas é que Cristo foi crucificado. Paulo escolheu esse detalhe da mensagem do evangelho, o Cristo crucificado. Cristo crucificado, Paulo lembra para seus ouvintes que a obra necessária para a salvação já foi feita. Uma só obra, aceita por Deus Pai, foi o sacrifício de Deus, seu Filho, Jesus Cristo, naquela cruz. Esse foi o pagamento definitivo, aceitável ao Pai Celestial. Foi quando seu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, pôde declarar, está consumado. O pagamento foi feito. Não precisa de nenhuma obra humana para complementar a obra de Jesus. Paulo escolheu esse trecho da mensagem do Evangelho, o trecho Cristo crucificado. Daí, a obra que dá salvação a um pecador. O pecador precisa de obra para ser salvo. Qual é a obra? Já foi feita. A obra de Jesus Cristo naquela cruz. Quem está fascinando vocês, ante cujos olhos foi Cristo crucificado? Foi exposta a verdade de que Jesus já morreu, que a obra já foi feita para nos salvar. O argumento de Paulo volta-se para a experiência dos seus ouvintes e alerta que, se continuarem deixando levar pelos falsos mestres, isso é uma ilusão. Eles têm que lembrar que a obra já foi feita por Jesus, o Cristo crucificado. Verso 2, ele prossegue. É uma sessão de perguntas, uma pergunta atrás da outra, todas elas perguntas retóricas. Ou seja, quem faz já sabe a resposta, quer que os ouvintes possam refletir. Verso 2, outra pergunta. Quero apenas saber isto de vós.
Recebestes o Espírito, é maiúsculo, uma referência ao Espírito Santo. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Observe, agora, o argumento continua na experiência pessoal dos ouvintes. Vocês viram o Cristo crucificado. Agora, Paulo volta para um outro aspecto que eles experimentaram. O quê? A presença do Espírito. Como eles receberam o Espírito Santo. Como vocês receberam o Espírito Santo? Foi pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Em outras palavras, é como se Paulo estivesse perguntando: como foi sua experiência de salvação? Como foi que você recebeu o Espírito Santo? Foi na medida em que você cumpria as obras da lei de Moisés ou foi quando você creu no evangelho que você ouviu? Nessa carta aos Gálatas, o Espírito Santo é citado 13 vezes. Dessas 13, 3 estão aqui, nesse trecho da pregação de hoje à noite. O Evangelho da Graça mostra que o Espírito Santo tem um papel fundamental para a salvação de um pecador. Enquanto os judaizantes estavam falando muito e destacando obras da lei, Paulo lembra, não foi por obras do pecador, foi por obra de Deus. E uma das coisas que aconteceu foi que o Espírito Santo atuou para um pecador ser salvo. E o Espírito Santo atuando, um pecador se arrependendo, esse pecador recebeu o Espírito Santo. Pergunta, como foi que você recebeu o Espírito Santo? Foi quando você cumpria ordens da lei? Não foi. Foi quando você ouviu o Evangelho e creu em Jesus Cristo. Paulo argumenta apelando para a experiência dos Gálatas. Como foi que vocês nasceram de novo? Foi fazendo o que a lei manda, que vocês se tornaram nova criatura? Ou foi crendo na pregação do Evangelho? Mais especificamente, como foi que o Espírito Santo passou a estar em vocês? Quando vocês creram na mensagem? Ou quando vocês estavam obedecendo obras da lei de Moisés? Irmãos, e os demais que nos escutam e assistem, se essa pergunta fosse dirigida a você, a pergunta: você tem certeza que Deus já lhe perdoou? Caso sim, como Deus lhe perdoou? Se essas perguntas fossem feitas para você, qual seria a sua resposta? Você acredita que Deus lhe recebeu porque você chegou a um padrão aceitável por Deus, cumprindo mandamentos? Ou você experimentou a salvação pela graça de Deus mediante a fé? O catolicismo romano chama Jesus de Salvador, mas ensina salvação por obras. O adventismo do sétimo dia chama Jesus de Salvador, mas diz que guardar a lei mosaica, como por exemplo o dia do sábado, é um testemunho daqueles que realmente pertencem a Deus e dos que realmente vão ser salvos, porque a obra de expiação de Cristo foi incompleta. Igrejas liberais chamam Jesus de Salvador, mas ensinam que a salvação não tem a ver com arrependimento e mudança de vida, mas com o seu bem-estar, o amor de Deus. Então aceitam tudo e todos sem querer frutos dignos de arrependimento. Igrejas liberais. E o Evangelho da Graça e a justificação pela fé, como ela é? Ela é assim. Quando você ouviu o Evangelho, é como se você tivesse visto Cristo crucificado. Foi a obra suficiente para lhe salvar. E como foi que você nasceu de novo, foi feito nova criatura e o Espírito Santo habitou em você? Quando você creu. Aquele que começou boa obra em nós, pela graça sois salvos, mediante a fé. Ó Gálatas insensatos, quem está fascinando vocês?
a ir por outro caminho, por uma forma de vida como se a salvação fosse pelas obras. Verso 3, Paulo tem outra pergunta, ainda falando sobre a obra do Espírito Santo. Verso 3, sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? A segunda vez, nesse trecho, que ele chama os seus ouvintes de insensatos. É para chacoalhar, não é, irmãos? Os ouvintes. É para chamar a atenção mesmo. Paulo está sendo duro com esses irmãos. Suas palavras são muito fortes, contundentes, enfáticas. Sim, sabe por quê? Porque a armadilha aí é grande. O inimigo está ali rodeando. A falsa doutrina já estava contaminando alguns. Paulo tinha que chegar e impactar os irmãos. O que está acontecendo com vocês? Um dia vocês ouviram o Evangelho da Graça, quando eu e outros da equipe missionária passaram pela região da Galácia, pregamos a palavra de Deus. O que está acontecendo com vocês? Que estão se deixando levar por falsa doutrina e assumindo um estilo de vida daqueles que não foram salvos pela graça e estão pregando uma salvação por obras. Dá para imaginar, por exemplo, que é um missionário sair da sua terra natal, seu país, dedicar 20, 30 anos da sua vida pregando o evangelho verdadeiro no outro país, implantando igrejas, vendo pessoas se renderem a Cristo. E depois ele escutar que aquele povo não mais está andando na graça, que aquele povo está se deixando contaminar por falsa doutrina. Imagine como esse missionário escreveria para a igreja. Imagine o que passaria pelo coração desse fundador dessa igreja local, de ver os seus filhos na fé, muitos dos seus filhos na fé, se deixando fasciná-lo, ludibriar por falsa doutrina. Pela segunda vez, Paulo chamou os irmãos gálatas de insensatos. É preciso levar a sério a gravidade que é se deixar levar por falsas doutrinas. O mundo em que a gente vive é um mundo que prega uma aceitação de todas as crenças. Irmão, irmã, não se admire de você ser mal visto pelo mundo, rejeitado pelo mundo, por não concordar com esse tipo de pensamento, de que todos os caminhos levam a Deus, de que Deus é Deus de todos e que é aceitável todas as crenças, se lhe faz bem, se fala de amor, isso é que importa. Não e não. O Evangelho da graça de Deus aponta para uma única obra de salvação, é a obra de Jesus, e requer daqueles que creem frutos dignos de arrependimento. Pelos frutos vai dar para conhecer se houve novo nascimento, se é uma nova criatura e se foi ali alguém alcançado pela graça de Deus mediante a fé. É preciso levar a sério a gravidade que é se deixar conduzir por falsas doutrinas. Paulo sabia que estava numa guerra pela verdade. Os judaizantes eram inimigos, astutos, usavam de metodologias para ludibriar as pessoas. Paulo precisava falar com firmeza, alertar quanto ao perigo, e aqui ele usa o testemunho da experiência dos seus ouvintes. Em vocês foi operada a graça de Deus. Lembre-se do que é a graça, de como você foi salvo, você vai perceber que o que está sendo ensinado por esses judaizantes não é coerente com o Evangelho de Cristo Jesus. Ele continua usando pergunta retórica. Qual é a pergunta dessa vez? No verso 3. Observe. Sois assim insensatos que,
tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Em outras palavras, é como se ele dissesse, vocês começaram a vida cristã por obra do Espírito, mas agora se garantem que conseguem se santificar por capacidade própria, obedecendo os mandamentos da lei de Moisés? Vocês começaram por obra da graça, o Espírito Santo atuando em vocês. E agora vocês estão pensando que o andar cristão e a sua santificação vai ser tão somente pelas suas próprias forças? Vocês começaram como? Começaram no Espírito. E agora vocês acham que o andar cristão é um andar dependendo de suas próprias forças e da capacidade de obedecer os mandamentos? Sabe o que eu pensei, irmãos, quando eu vi essa terceira pergunta retórica? Quando Paulo diz, vocês começaram assim, e agora estão desse jeito? Como é importante lembrar como começou nossa vida cristã. É um exercício espiritual muito proveitoso. Lembrar como foi que eu comecei a vida cristã. Charles, como foi que você veio a Cristo? Charles, como foi que você conheceu Cristo? Charles, como foi que você creu em Jesus Cristo? Cada um dos ouvintes pensando, como foi que eu comecei a vida cristã? Hoje, como é que eu estou andando? A experiência pessoal sabe como eu comecei? Eu comecei humilhado pelo testemunho de que eu não podia me salvar. Mas também comecei alegre, porque naquele dia eu soube claramente que alguém morreu por mim, sendo eu ainda pecador. E que a obra dessa pessoa foi suficiente para perdoar meus pecados e Deus me aceitar. E nenhuma condenação tinha mais para mim. Era a obra de Jesus. E foi a graça de Deus que abriu os meus olhos e me deu tão grande salvação. Foi assim que começou. Eu, muito humildemente, cheguei aos pés de Jesus e, Senhor, eu peço, perdoa os meus pecados e me salva. E ele me salvou. Foi assim que começou. De lá para cá, Charles, como é que você tem aperfeiçoado? É por suas próprias forças? A ideia de aperfeiçoando na carne. É por natureza humana que você consegue, Charles, manter-se em pé na vida cristã? Agradar a Deus, você consegue isso porque agora você já sabe da Bíblia? Porque já consegue entender algumas passagens? Porque já está há muito tempo na igreja? Porque já serviu em muitos ministérios? Porque já sabe muita coisa? O que é que lhe aperfeiçoa? É uma confiança em si mesmo? Paulo está dizendo, irmãos, começamos na graça e nosso andar deve ser pela graça de Deus. Salvação foi pela graça e santificação também depende do favor de Deus. É certo que a santificação tem a ver com a nossa parcela de obediência ao que Deus manda. Sim, andar no Espírito, amar uns aos outros, pregar o Evangelho, rejeitar a carne, sujeitar-se ao Espírito, uma série de ordens para a gente obedecer, sim. Mas é o que também Paulo diz aos Filipenses, é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Nós estamos, até para crescer em santificação, nós precisamos do Senhor, de depender do Senhor. Então, como foi que você começou? Verso 3. Você começou no Espírito. E agora, como é que você vive a carreira cristã? Deve ser também na dependência do Espírito. Deve ser também submisso ao Espírito. Então, como é importante lembrar como começou sua vida cristã. Totalmente dependente do Senhor. Como é que você está se aperfeiçoando agora, irmão ou irmã?
confiando que você consegue ou continuando na dependência do Senhor. Verso 4. Justificados pela fé, examinando nossa experiência pessoal. O argumento de Paulo é a experiência pessoal dos seus ouvintes. Verso 4. Mais uma pergunta retórica. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se, na verdade, foram em vão. Sofrestes aqui é a questão de experimentar. Você pode ler a frase como: terá sido em vão que tantas coisas vocês experimentaram? Inclui o sofrimento por causa do evangelho. Sim, mas não somente. Paulo, daqui a pouco, vai falar de milagres que foram operados entre eles. Então, essa pergunta, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Fica melhor compreendida quando você usa a palavra. Terá sido em vão que tantas coisas experimentaram? Terá sido em vão que tantas experiências na graça de Deus vocês experimentaram? Se você nasceu de novo em Cristo, você tem, sim, um currículo de experiências em Cristo Jesus. Você tem uma lista do que você viu, do que foi feito por você, ou por Deus através de você, do que foi feito na vida de outras pessoas perto de você, obra do poder de Deus. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Paulo aqui remete os irmãos lá para o início dessas igrejas. De lá para cá, foram muitas experiências da operação de Deus entre vocês, na vida de vocês. Ou seja, Paulo está argumentando, foi em vão o que vocês experimentaram desde o dia que ouviram o evangelho e creram? Você conhece alguém que um dia andou no evangelho verdadeiro e hoje abraça uma falsa doutrina, uma heresia? Hoje abraça uma religião ou uma denominação que são falsas doutrinas? E as experiências que tiveram na graça de Deus? Aqui eu chamo a atenção. Somente a experiência pessoal não é um argumento para a gente dar o testemunho do que é o Evangelho da Graça. Também é um argumento que pode ser usado. E Paulo usou. Mas daqui a pouco, verso 6 em diante, olha o verso 6, é o caso de Abraão. Paulo vai agora para as Escrituras e vai usar o argumento do testemunho escriturístico, do testemunho da palavra de Deus. A Bíblia, inerrante palavra do Senhor. Então, tenha muito cuidado, a questão subjetiva, muitas vezes. Porque eu senti isso, comigo foi assim. Minha experiência com Deus começou assim, e hoje houve uma mudança. A experiência que eu estou tendo com Deus agora é uma coisa mais assim, assado, e a pessoa abraçou outra religião, totalmente negando aquilo que ela afirmava que era do Evangelho da Graça. Argumento de experiência pessoal é insuficiente. Não pode ser só a experiência pessoal. Mas é verdade que quando uma pessoa creu em Jesus de verdade e foi justificado pela fé, cada uma dessas pessoas tiveram uma experiência da graça de Deus em sua vida. Paulo está chamando os irmãos da Galácia a pensarem nessa experiência que eles tiveram e perceberem que, crendo em Cristo e agora guardando as obras da lei, isso não era coerente com o Evangelho, guardando as obras da lei para ser salvo. Por fim, Paulo encerra esse trecho com o verso 5. Ele encerra com outra pergunta retórica. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós,
porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Se você for para o livro de Atos, você vai ver as origens das igrejas no primeiro século. E o livro de Atos é a história do quê, irmãos? O poder do Espírito Santo por meio dos apóstolos. O livro de Atos pode ser intitulado Atos do Espírito Santo por meio dos discípulos, ou Atos dos discípulos sendo usados pelo poder do Espírito Santo. Os milagres que são relatados, milagres tais como pregação e conversões de muitas pessoas ao Senhor. Quem estava operando? O Espírito do Senhor. Então, lembre-se disso. Até hoje, quando um pecador se arrepende e entrega a sua vida a Jesus Cristo entre nós e Brecém, que testemunho estamos vendo? Estamos vendo o Espírito Santo operando um grande milagre, que é converter um pecador a Deus. Quando nós assistimos relatórios missionários da grande obra que está sendo feita em vários lugares do mundo, por que a gente deve se maravilhar? É a mão de Deus agindo poderosa e milagrosamente no mundo. Paulo diz: aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, ele faz esses milagres. Opção A, por obras da lei, ou opção B, pela pregação da fé? A resposta é óbvia. É pela pregação da fé. É quando a gente testemunha o Evangelho. E o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pode acontecer um milagre quando você prega o Evangelho. Irmãos, irmãs, quando você ouviu e creu, foi um milagre de Deus na sua vida. Agora, por que é que você acha que precisa de alguma obra da lei para você ter certeza que vai ser recebido por Deus? Agora, por que ter confusão na cabeça sobre sua salvação, pensando em suas próprias obras? Se quando você creu, quem abriu os seus olhos não foi você mesmo, foi Deus, milagrosamente. Agora, se você deseja que um familiar seu seja salvo, como é consolador e é encorajamento para mim, e creio que pode ser para vocês. Eu quero muito que alguns familiares meus sejam salvos. Vai ser por minha obra? Pelo meu mérito? Por minha capacidade? Não vai ser. Vai ser pelo poder de Deus. Vai ser pela operação do Espírito. Vai ser um milagre que Deus vai fazer no coração deles. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade. E Deus vai cobrar de mim. Ai de mim, disse Paulo, se eu não pregar o Evangelho. Como é que eles invocarão aqueles que eles nada ouviram? Como é que eles vão crer? A fé vem pela pregação. Deus não escolheu anjos lá do céu para vir aqui na terra pregar o Evangelho. Deus escolheu regenerados. Eu e você, para pregarmos esse Evangelho. A missão da igreja, pregar esse Evangelho. Nós não precisamos esperar voltar às portas abertas do prédio. Observe tantas portas abertas que Deus tem dado para você pregar o Evangelho. Pregue esse Evangelho, crendo no poder de Deus. Seja encorajado. Lembre-se como você foi salvo e saiba que Deus pode fazer a mesma coisa nessa pessoa que você tanto tem orado e pregado o Evangelho para ela. Deixe-me encerrar com duas lições principais. Nosso tema hoje à noite, justificação pela fé, examinando nossa experiência pessoal. Vimos que
alguns das igrejas da Galácia estavam se afastando do testemunho da graça e abraçando a falsa religião dos judaizantes. Até Pedro, o apóstolo, precisou ser chamado a atenção para a postura ser coerente com o evangelho da graça. Imagine eu e você. Que nós não venhamos a ter que ser chamados por Deus de insensatos. Salvação pela graça. A santificação inclui obediência aos mandamentos, mas a nossa força para obedecer vem do Senhor. Lembre-se como você foi salvo e continue vivendo na dependência do Senhor. Segunda lição principal. A cruz de Cristo fala da obra de Cristo e não da sua obra para você poder ser salvo. Será que tem alguém nos ouvindo que ainda não é salvo? Você não vai conseguir ser salvo por nenhuma obra sua. Jesus Cristo já fez a obra suficiente para lhe salvar. Creia em Cristo, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Ele perdoa seus pecados, Ele lhe dá uma nova vida. Ele opera o milagre da transformação. Não procure a salvação tentando fazer esse milagre em você mesmo mudar. Entregue-se a Cristo e Ele faz o milagre da transformação em sua vida. Oremos. Ó Deus, obrigado. Muito obrigado por tua palavra viva e eficaz. Opera, Senhor, em cada um a obra que o Senhor deseja fazer. Continue guardando a IPRECEM, a Igreja Batista Regular Central do Mossoró, nos caminhos do Senhor. Continua guardando-nos, ó Deus, na reta doutrina. Ó Senhor, continua nos deixando em alerta diante das falsas doutrinas que estão ao nosso redor, para que elas não se infiltrem na igreja local. Ó Deus, que cada um dos irmãos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, também pedimos a operação da tua graça para fazer o milagre de salvar outros. Salve, Senhor, outros pecadores, faz-os vir ao Senhor como Salvador. Te agradeço por este momento e te louvo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Entoaremos um último canto antes de encerrarmos esse momento. Não chores mais, não chores mais, pois há um que é digno, Cristo o Senhor, o Rei soberano, o Mestre e o grande eu sou, só Ele é digno, pois é o Salvador. Receber poder e riquezas, todos os tesouros e o saber, digno de honra e glória e bênção, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Não temas mais, não temas
pois há um que é digno, Cristo o Senhor. A Ele erguemos as vozes em santo louvor, cantamos juntos, louvando o Salvador. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, pois morreu na cruz para nos salvar. Digno é o Senhor, deve receber poder e riquezas, todos os tesouros e o saber, digno de honra e glória e bênção. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Louvado seja o Senhor Deus e seu Filho Jesus Cristo. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Uma boa noite e uma semana na presença do Senhor.